hoje trabalho lá na Câmara dos Deputados com a bancada do PCdoB, acho que quase todo mundo sabe, na assessoria da bancada, principalmente na área internacional, também estou na direção do PCdoB nesse sentido na área internacional, e faço também uma análise internacional quase diária, que são as chamadas notas internacionais, ou lá no Portal Vermelho, o nome é De Olho no Mundo, da coluna, não é Notas Internacionais de Olho no Mundo. E que eu queria compartilhar com vocês uma visão de quem acompanha quase diariamente a cena internacional. Parece que nós ainda estamos entrando em abril, né, final de março, mas parece que o final do ano passado, ou mesmo janeiro, já parte de uma outra época. Parece que tem um século que a gente virou o ano, né? De tanto que a conjuntura mudou. E como a atual conjuntura, ela nos foca completamente no agora, porque nós estamos tratando de algo que é fundamental para cada um de nós, que é a questão da vida, né? O que está em jogo é a economia, é tudo, é a existência do planeta como ele é, mas é principalmente a vida. Nós estamos preocupados com a vida, na nossa vida, estamos preocupados com a vida de quem a gente ama e da população de uma forma em geral. Então, isso cria um ambiente muito, muito diferente de tudo que a gente tem vivido no último tempo e que, às vezes, ele nos tira também de uma análise de panorama, né? E eu acho que esse exercício que vocês estão fazendo aqui na sala virtual da CTB, ele é importante porque ele chama para a gente fazer esse exercício de análise de conjuntura dentro dessa crise, mas sem perder a perspectiva do global, do geral, né? De que há algo fora disso também, né? E há algo que explica por que a gente está aqui. Então, assim, compartilhar com vocês o seguinte, vamos voltar um pouco aí, final do ano, começo de janeiro, qual que era o cenário internacional, né? O final do ano passado foi um ano de muita guerra comercial, Estados Unidos e China, esse era um pouco o nosso cenário. O ano começou com um assassinato de um general iraniano, né, que foi o general Soleimani. E vocês conseguem se lembrar que a gente falava naqueles dias, será que vai estourar a Terceira Guerra Mundial? Hoje parece que é loucura a gente falar isso, mas era sobre isso que a gente falava, né? Naqueles dias ali iniciais de janeiro. Será que o conflito Estados Unidos e Irã vai ganhar proporções maiores, né? Lembra que a gente também estava todo mundo muito ligado nas primárias americanas dos democratas, né? Quem vai ser o candidato democrata a derrotar Trump ou a tentar derrotar Trump? Hoje ninguém mais quase fala disso, né? Então, porque a vida em primeiro lugar. E foi lá nesse janeiro longínquo, né, que já parece ter muito tempo, que começaram a surgir as primeiras notícias sobre a questão do coronavírus a partir da China na imprensa mais cotidiana, porque numa imprensa mais especializada de relações internacionais, já no começo de janeiro se falava de que na China havia um vírus, havia uma doença, algo que estava estranho, porque estava causando um número anormal de hospitalizações por pneumonia. Então, isso na virada do ano, paralelo com o assassinato do general Soleimani. Só que o mundo inteiro estava olhando para a questão do Irã, depois daquela queda do avião de civis, né, de passageiros no Irã. Então, a gente estava olhando para isso, ninguém deu muita bola para a questão do coronavírus que estava começando a surgir ali na China, né? Isso, inclusive, explica o momento que a gente está no Brasil hoje. Isso explica também porque que hoje, dia 31 de março, o mundo já está, acabei de olhar aqui na tabela que eu olho todo dia da Johns Hopkins University, o mundo já está com mais de 800 mil casos de coronavírus, 160 mil nos Estados Unidos, ou seja, o dobro do que a China teve no auge do seu surto. Então, esse desconhecimento ou esse
desdém sobre a questão do coronavírus explica porque hoje os Estados Unidos está nessa situação. Mas eu vou voltar a essa questão dos Estados Unidos. Eu quero ir lá para a China. Não sei se vocês lembram, acho que o Jabu vai se aprofundar também por alguns aspectos da China, mas é muito importante a gente entender como isso se desenvolveu a partir da China, para a gente entender o que nós vamos fazer, o que o mundo vai fazer, como vai ser a reação. Então, vocês lembrem que a China ela foi muito atacada nesse começo. Quais foram os ataques feitos à China? Demorou a descobrir o vírus, não deixou os médicos falarem, os médicos que estavam acompanhando a evolução dos casos falarem. Então, esses eram ataques à China. Construir dias não precisava para demonstrar força. Vocês lembram que até isso foi criticado da China, construir hospitais em uma semana, hospitais gigantes, né? Hoje está aqui em Brasília, o estádio está sendo transformado em um hospital, né? Mas naquela época se criticava a China porque estava construindo hospitais, né? Porque deixou o vírus se espalhar, porque a China foi autoritária e fechou os transportes e mandou todo mundo ficar em casa de uma forma coercitiva. Então, ou seja, a China foi muito atacada nesse período. Inclusive, a figura do Xi Jinping foi muito atacada, eu lembro, porque eu acompanho diariamente, porque ele não foi em Wuhan, né? Ele só foi em Wuhan, muito simbolicamente, no dia que foi decretado o fim do surto em Wuhan. Agora, o que um chefe de Estado, um chefe de nação responsável faz, né? É óbvio que ele tem que se resguardar, coordenar as ações, mas ele não pode se expor ao risco, que é justamente o contrário do que acontece no Brasil, né? Com o governante que está aí, que é o Bolsonaro. Então, e mesmo a China ficou sendo atacada, enquanto isso ia trabalhando, e conseguiu segurar o surto, né? Então, ela ficou na casa dos 80, 90 mil casos, e hoje vários países já ultrapassaram, né? Qual foi a dinâmica do espalhamento do vírus? Ásia, Europa, África e Américas. Então, assim, nós estamos num espaço assim, de delay, ou seja, nós estamos aqui no Brasil, nas Américas, de uma forma geral, quase como que o último estágio de chegada do vírus, né? A gente não sabe se esse vírus vai recomeçar, vai ter outros surtos na China e etc., que é uma coisa que está se discutindo, mas esse foi um pouco o caminho, né? China, Ásia, de uma forma geral, e veio para a Europa e para as Américas. Eu me lembro, estava revendo aqui as notas, que no dia 10 de março, ou seja, menos de um mês, hoje é dia 31 de março, ainda nesse mês, no dia 10 de março, eu escrevi nas notas que Coreia do Sul, Irã e Itália estavam os 3 países na casa dos 7 mil casos. Ou seja, 10 de março, os 3 estavam na casa dos 7 mil casos. Então, não vou ter tempo aqui de detalhar, mas cada um pode ir lá e ver como é a situação hoje da Coreia do Sul, como é a situação do Irã e como está a situação na Itália, muito dramática, né? Então, isso são oportunidades da gente aprender a entender por que dessas diferenças, o que foi feito em qual a diferença cultural, diferença climática, etc., desses 3 países, que a Itália estourou tanto de casos e a Coreia do Sul conseguiu controlar a sua disseminação. Então, eu sempre falo aqui para o pessoal também, com quem eu tenho conversado e feito análise, que o Brasil ele é privilegiado e ele precisava, inclusive, fazer mais reconhecimento disso, porque imagina quantas pessoas morreram para que hoje a gente soubesse como é a doença, que tipo de intervenção pode ser feita. Ou seja, imagina que desastres aconteceram em tantos países para que hoje a gente chegasse e pudesse aprender com essa situação, né? E, em vez disso, a gente
tem esse sentimento nacional, que infelizmente o governo Bolsonaro, ele parece um louco, desvairado, mas tem quem o escute, tem quem faça eco para o que ele fala, né? Então, uma postura completamente sem solidariedade, uma postura totalmente autocentrada, que esquece que a gente está num ambiente integrado, né? Especificamente sobre a América Latina, e também sobre os Estados Unidos e algumas discussões que se dão nesse momento. Assim. Para mim, o que tem sido mais marcante toda a evolução dessa crise é como o capitalismo ele se desnudou, como o capitalismo é o rei nu que está no meio da praça nesse momento. Então, quando você vê, por exemplo, esses empresários brasileiros falando de que a gente não pode parar, de que algumas pessoas vão morrer, é o capitalismo revelado na sua mais macabra faceta, né? De que os lucros estão acima das vidas. Isso é muito demonstrável a partir do caso dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não existe, né, não existe um SUS nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um sistema integrado público de saúde, um sistema de saúde coletiva. Então, as pessoas elas não vão ao médico, as pessoas elas não vão atrás de atendimento, nem do atendimento mais básico, porque tudo é muito caro, tudo é cobrado. Então, isso explica muito como explodiu o número de casos nos Estados Unidos, né? Ou seja, esse sentimento nacional de que também nada vai nos abater, nós somos os mais ricos, nós somos os mais fortes, nós somos os que têm maior capacidade de dar resposta a qualquer crise do mundo. Esse sistema de saúde é absolutamente precário, e um governo, que é o governo Trump, que agora conseguiram enquadrar ele, mas até outro dia ele estava como Bolsonaro, ele falava que o calor do verão mataria o vírus, que os Estados Unidos não precisavam preocupar, que era um vírus chinês. Foi ele que espalhou também essa questão da hostilidade à China, né? Existem acusações de parte a parte, é certo, entre China e Estados Unidos, porque faz parte da guerra híbrida, faz parte dessa guerra em que as questões biológicas também estão no meio. O pano de fundo disso continua uma grande guerra econômica entre Estados Unidos e China, né? Isso foi demonstrado, inclusive, aqui no Brasil, né? Quando o Eduardo Bolsonaro ele se alinha a Trump para acusar a China do vírus chinês, e há uma reação da diplomacia chinesa, e essa diplomacia chinesa coloca o Bolsonaro, inclusive, em xeque. 3 dias depois que o Bolsonaro conseguiu falar com o Xi Jinping, se abre o mercado brasileiro da disputa do 5G, vai ser no final do ano, se tudo correr bem. E a empresa Huawei chinesa, que é quem disputa essa tecnologia 5G no mundo, está permitida até agora no Brasil, ou seja, há uma crise de saúde pública, uma crise econômica, uma crise por hegemonia mundial muito forte entre Estados Unidos e China, que se revela aqui, que se revela também aqui no Brasil. Falando aqui de Brasil e América Latina, ontem saiu um relatório da UNCTAD, que é uma agência da ONU, em que o cenário econômico para a América Latina pós-crise e os países de desenvolvimento, de uma forma geral, ele é aterrador, ele é assustador. Algumas semanas também o pessoal da CEPAL, do Latino Barômetro, já estão trabalhando estimativas de que no final dessa crise nós vamos estar num estado econômico de um pós-guerra, semelhante a um pós-guerra mundial, assim. Uma população latino-americana de uns 600 milhões de habitantes, nós podemos avançar para mais de 1/3 de população na pobreza e avançar também na população na extrema pobreza. Então, nós temos um cenário muito dramático do ponto de vista econômico também, nesse sentido. Alguns exemplos. Eu acho que circulou muito o vídeo do presidente de El Salvador, o Bukele, em que ele está numa sala e ele faz umas determinações muito fortes sobre quarentena, sobre o isolamento social, né? O El Salvador é um país da América Central, extremamente pobre, um dos países de onde mais sai gente para ir naquelas caravanas que vão para os Estados Unidos, né? Para tentar passar pelo México para os Estados Unidos. O que está acontecendo lá em El Salvador neste momento? As pessoas estão
rompendo a quarentena, rompendo o isolamento social, estão se matando ali nas filas para pegar comida, cesta básica. Ou seja, não adianta também uma política de confinamento e isolamento social não alinhada a um programa de atenção social. Isso já está sendo demonstrado na América Latina também. Talvez a Argentina seja o país hoje melhor referência de onde está sendo bem feito o trabalho de isolamento social, de confinamento, alinhado com atenção aos microempresários, aos pequenos comerciantes e à população vulnerável, a população mais pobre. Outra coisa também que o secretário lá de emergências de saúde, emergência para a saúde da OMS, que é o Mike Ryan, fala, e que também eu concordo com ele, que a gente precisa entender como política, e também não adianta só isolar, confinar as pessoas, é preciso, ele fala, é preciso ir atrás do vírus, é preciso ter testagem em massa, você precisa encontrar as pessoas, você precisa encontrar, primeiro você para tudo, mas você precisa encontrar onde ele está, só assim você consegue fazer o isolamento apropriado de quem está infectado, pegar toda a rede. E essa é uma das explicações também de por que a Coreia do Sul conseguiu reagir bastante à crise. Então, eu estou falando nesse aspecto aqui da nossa região, da América Latina, da América do Sul, que é o que me preocupa muito, porque o Brasil é o maior país da América do Sul, deveria ser o país que estaria coordenando uma ação regional de combate a essa crise, tanto de ponto de vista econômico, quanto de ponto de vista sanitário, das vidas humanas. Ou seja, é um país que, se desdenhar, como os Estados Unidos fez, né? Se desdenhar dessa crise, vai prejudicar toda a região, toda a América do Sul e potencialmente a América Latina vai ser prejudicado por um Brasil egoísta, um Brasil não solidário, não cooperativo, um Brasil de Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele não coloca em risco só o Brasil, ele coloca em risco a nossa região e, quiçá, também o mundo todo. Então, nem sei quanto tempo já tive aí de fala. Quanto tempo que eu estou aí, Leite? Já passei? Falta 5. Então, vou concluir falando o seguinte, assim, de tudo que eu tenho acompanhado pelas notas internacionais, somente uma intervenção muito responsável que alinhe o olhar para a vida humana, para os aspectos básicos sociais, as pessoas precisam comer, elas precisam ter higiene, e preocupação com os aspectos macro também da economia, de uma forma cooperativa, porque nós temos vizinhos, de uma forma integrada. Aí você vê Mercosul, Unasul, tudo esfacelado. Eles criaram essa Prosur, o Bolsonaro nem participou da reunião. Cadê o Grupo de Lima, né? O Grupo de Lima que tanto ataca a Venezuela. Cadê ele? Por que o Grupo de Lima não se reúne também nesse momento para salvar vidas, né? Então, você se revela os interesses. Por que continuam bloqueando Irã, os Estados Unidos continuam bloqueando Irã, bloqueando a Venezuela, bloqueando Cuba, enquanto os cubanos estão mandando médicos para o mundo todo, né? Por que continua falando em vírus chinês, né? Se milhares de pessoas morreram para que a gente aprendesse sobre essa doença, o mínimo de empatia, de solidariedade, né, de amor à vida, nesse sentido. Eu tenho uma opinião de que essas experiências ultranacionalistas que desprezam, falam que é globalismo, a cooperação internacional, elas vão cair em descrédito depois. Eu tenho essa esperança que vão cair em descrédito depois dessa crise, porque fica muito provado que somente a cooperação, a integração, o olhar mútuo e em conjunto pode ajudar a salvar vidas. Também tenho esperança de que essas teses terraplanistas, que essas teses anti-ciência, anticientíficas, elas fiquem mais desacreditadas. Antivacina, né? Esses movimentos antivacina que nós temos no Brasil tão fortes. Eu tenho muita esperança de que a gente vai conseguir vencer essa narrativa. E aqui nesse ambiente, como sindicalistas, como CTB, eu acho que esse é o nosso exercício diário, né, de disputar a narrativa. Então, eu acho que é essa narrativa que a gente precisa disputar, né, de que o capitalismo mata, né, a falta de cooperação mata,
A anticiência mata. Então, tudo isso mata e as pessoas vão sendo dizimadas. Então, eu acho que esse é o nosso discurso. Para vencer essa crise, nós precisamos nos unir, nós precisamos ter solidariedade, nós precisamos ter projeto de país em fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, nós precisamos ter fortalecimento dessa questão da renda básica, porque esse é uma questão que, para além do coronavírus, ela está já na ordem do dia, que é a revolução, essa quarta revolução que a gente fala, cada um dá o nome que quiser, mas essa questão do avanço das tecnologias, olha o que está acontecendo neste momento, as pessoas estão fazendo muito mais coisa pela internet, tendo aula, nós estamos aqui fazendo reunião. Essa crise, ela também vai deixar perguntas e questionamentos muito grandes de um modelo de trabalho e que talvez ele está sendo superado neste presente momento. Como nós vamos reagir a isso? Talvez as formas tradicionais de trabalho, elas estão sendo, neste momento, transformadas. Nós estamos vivendo a transformação do mundo do trabalho de uma forma brutal, de uma forma até forçada, né? Quantas pessoas que hoje, 1/3 da população mundial está em casa, 1/3 da população mundial não está indo ao seu trabalho bater o ponto, ou seja, onde é. E o que está acontecendo? A tecnologia está fornecendo, está sendo apropriada para novas organizações, uma nova organização do mundo do trabalho, do desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos estudar muito, estar muito atento, aprender com as experiências internacionais, e todos os dias eu acho assim, reconhecer e agradecer e ser solidário com países como a China, como a Itália, os países que estão sofrendo, os nossos companheiros que estão lá nos Estados Unidos também, que são trabalhadores, são pessoas vulneráveis, pobres, Trump, como nós estamos aqui na mão do Bolsonaro. Então, também praticar esse gesto da solidariedade internacional, porque pessoas estão morrendo para que a gente aprenda a lidar com essa doença, para que a gente aprenda a lidar com essa crise. Então, eu acho que essa é a grande mensagem da crise do coronavírus até aqui. Eu acho que a gente ainda vai viver um cenário bastante dramático antes da gente começar a sair desse momento. Obrigada pela atenção de todos.